Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui no seminário da nossa igreja, né? É o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus em Abreu e Lima, junto com o nosso professor, o presbítero Elias. E quer dizer que é um prazer estar com ele aqui. E rapidamente a gente só pedir a ele, que é professor de Antigo Testamento, tirar uma dúvida, né, sobre um registro bíblico, que com certeza deve também ter suscitado alguma inquietação em outros leitores. Presbítero Elias, professor Elias, a passagem que se refere a Davi como um referencial, né, que deve ser imitado pelos reis seguintes. É comum a Bíblia fazer esse registro, o autor registrar quando algum outro rei que veio depois, né, que no caso é a maioria, já que ele foi o segundo, né, segundo rei do Reino Unificado, então o registro bíblico traz o seguinte: então determinado rei não seguiu os caminhos de Davi, ou também existe a recomendação, se você seguir no caminho de seus pais Davi, né, já em oposição a isso, né, tem também o caminho de Jeroboão. Ou seja, quem anda no caminho de Jeroboão significa que fez algo nocivo à fé da nação. Então, como sendo Davi um homem que com erros evidentes, né, um homem que imperfeito ainda, né, foi um modelado com o tempo. Então, como é que a gente pode conciliar teologicamente, né, esse registro ao referencial bíblico, né, exigido moralmente? Ou seja, Davi errou, e errou muito, né, Perfeito. gravemente. É, Entretanto, ele continua sendo esse referencial adotado pela Bíblia para os demais monarcas. Como resolver? perfeito, professor Marcelo. Em primeiro lugar, temos que ver que as narrativas de Davi, grande parte está escrito nos livros 1 Samuel, 2 Samuel e os profetas também. Se você pegar os livros de Josué a Reis, aos livros dos Reis, esses livros são considerados proféticos. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a visão do autor, do escritor desses livros, não é de um historiador. É bom salientarmos isso. É a visão de um profeta. Então, o profeta, ele trabalha com padrões. O primeiro padrão é o padrão que chamamos mosaico. Quando ele julga a história, tanto de uma pessoa como de um evento histórico de Israel, ele vai fazer a leitura baseado em Moisés. Ele tem um Pentateuco. Ele avalia, ele avalia aquele evento e dá o diagnóstico. Ou seja, você tem a história e você tem proclamação. Quando eu falo proclamação, eu falo o entendimento teológico. No caso, a pergunta muito boa, muito sábia que o professor Marcelo está fazendo, sempre essa pergunta surge entre nós, e todos sabemos que Davi foi um grande pecador também, não é? Eu acho até em quantidade, quantitativo. Davi pecou em quantidade, veja só, em quantidade, até mais do que Saul. Somente um tipo de pecado de Davi está implícito tanta coisa. Veja só, no caso de Urias, crime premeditado, adultério, mentira. E aí você percebe, mas como responder a esse questionamento dizendo que ele é o padrão, né? É lógico que Deus trata com pessoas pecadoras. E, e Davi não está isento. Mas quando o profeta avalia o personagem, lembrando que o livro dos reis e o livro também de Samuel é um livro profético.
ele avalia a essência da pessoa. A essência de Davi, se você for ler a história de Davi, a essência dele era fazer a vontade de Deus. Aqui e acolá, ele pecava. Quem não peca? Então, mas a essência dele, ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Aí você percebe aqui, só para que possamos fundamentar, primeiro livro dos Reis, capítulo 14, só aqui no versículo 8, 14, 8. E rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Ou seja, o coração de Davi era reto aos olhos de Deus. Ou seja, a intenção de Davi, pode ler a história completa de Davi, ele tinha prazer em agradar a Deus. Os atos dele, a essência de Davi, era para agradar a Deus. Ao passo que Jeroboão, no caso aqui citado, veja que ele é citado como o padrão, lembrando que o profeta trabalha com padrões, não é? Aquilo que eu falei no início. Então ele vai ter também o padrão de um rei pecador. Ele vai ter, nesse caso, não é nem Saul. Não é interessante isso aqui? Não é nem Saul que ele vai ter como padrão. Porque se você pegar Saul teve, no início da vida dele, teve uma vida íntegra, Saul. Mas ele não vai ser o padrão, vai ser Jeroboão, porque Jeroboão foi quem pegou todos os fatos religiosos, e nesse sentido, para não ficar muito longo, Jeroboão, ele teceu de maneira voluntariosa. O seu erro foi voluntário. Veja que você lê a história de Davi, embora todos os pecados sejam considerados voluntários, mas tem aquele tipo de pecado que você tem prazer mesmo, que é ligado à apostasia. Você tem prazer de desobedecer a Deus. E se você pegar Jeroboão, ele dividiu ali as 10 tribos, que ele ficou com as 10 tribos, dividiu pontualmente. Ficou lá no norte, em Dan, e ficou também no sul, ao sul. Então ele colocou o bezerro de ouro, ali foi a intenção dele ali era desobedecer um questionamento que Moisés fez, que não haja profeta ou homens que tente afastar você de Deus. Aí eu pergunto, quantas vezes você vê Davi, apesar do pecado ali de Betseba, ali foi terrível, mas quantas vezes você vê Davi tentando afastar o povo de Deus? Entretanto, Jeroboão, você vê, ali foi intencional, colocou um bezerro de ouro no sul e no norte. E diz o texto para que o povo não viesse a adorar a Deus. Aqui está. A essência de Jeroboão era amar. Ao passo que a essência de Davi, a índole dele, era fazer a vontade de Deus, apesar do pecado. Eu creio que aí, não sei se... Esperamos que a resposta, né, não é uma resposta fácil, porque às vezes as pessoas querem uma resposta que lhes satisfaça plenamente. Mas é uma resposta, claro, bíblica. Bíblica, e não tem. Para mim é compreensível, perfeitamente compreensível. Né? A essência da pessoa. Você pode procurar. Davi não tinha a essência de desviar o povo, ao passo que Jeroboão tem. Então fica padrão de piedade e outro padrão de impiedade. Então, Davi sempre trouxe o povo à adoração. Só para finalizar, professor Marcelo, o primeiro ato de Davi, depois que ele assume o reinado, foi juntar o culto e a coroa. Lembra do episódio ali que chamamos Trazendo a Arca?
Veja ali, ele juntou. né? Veja, ele entendeu que ele deveria juntar a monarquia e o culto. É lógico que o intento dele é que o reinado dele seria um reino messiânico. Está lá escrito em 2 Samuel, capítulo 7. E é comum nas as guerras que ele teve que batalhar, ele sempre consultar a Deus, se Perfeito. deveria ou É, não ir. é. Então a resposta é essa. Davi nunca intentou afastar o povo de Deus. Ao passo que Jeroboão, sim. Nem Saul. Não é? Né? Então, por isso que Saul também não é o padrão Uhum. de impiedade. Saul teve os pecados dele pessoal, mas ele não levou o povo ao Uhum. pecado, ao passo que Jeroboão é aquele que intentou levar o povo a se Que é um afastar de Deus. sentimento moderno também. As pessoas criam ídolos para evitar que outros que têm sede de Deus não o busquem, né? Perfeito, perfeitamente. Aí, Veja só, um assunto, se eu acertadamente, um assunto que se passou há séculos, né? Hoje temos na modernidade uhum. a mesma coisa. Temos os Jeroboões modernos. É, correto, perfeitamente. Que tenta